galera, sejam bem-vindos ao novo episódio do Propcast. Hoje a gente tem aqui como convidado o senhor Skripnik, gestor de operações aqui da Exprop. E hoje a gente vai estar fazendo algumas perguntas aqui, né? Que inclusive vocês mandaram lá no Instagram pra gente, na caixinha de perguntas. Então fica sempre de olho lá, a gente vai estar sempre postando, trazendo convidados aqui diferentes, né? E hoje vamos fazer algumas perguntas aqui pro gestor. Boa. Não é isso mesmo? Exatamente. Estamos aqui com o Lucas também, que está aqui sempre atrapalhando o cenário. Ah, você já deve ter me visto por aí em algum lugar aí. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir um pouco aí, ou quem sabe deixá-los com mais dúvida ainda. Ah, olha aí. Isso a gente vai descobrir. Olha só. Mas vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui. Tem um operacional testado e que funciona, mas tenho dificuldade de seguir a gestão de risco em dias de loss. Essa é uma pergunta aí que só ele e a torcida do Corinthians, do Flamengo, Junto com a do Flamengo e do Atlético, juntas, né, tem esse problema. É A do muito Palmeiras difícil. não tem esse problema, né? Não tem torcida, Tri, né? é tri, então Não tem torcida. tricampeão. Tem o que Tricampeão, fazer. mas não tem mundial. Opa. É isso aí, vocês já estão arrumando um rival no episódio aqui aleatório, né? Só pra não ficar de fora, a galera do Botafogo também, ninguém tá escutando muito. Ah, Não. Nem sei o que é isso. Mas esse lance do problema com a perda é interessante porque acaba que muitas vezes o pessoal não aprendeu a perder, né? Tem um problema psicológico ali envolvido com essa questão e ele não sabe lidar muito bem nesses dias de perda, então que são importantes você ter que inclusive assim eu acho que mais importante do que aprender a ganhar é o cara aprender a perder, né? Porque ganhar, assim, da minha visão o cara, ele consegue aprender de forma mais fácil, ele consegue atingir uma meta e parar, pelo que ele estabeleceu ali. Você parar quando você está perdendo, assim, quando você toma um dia, 2 operações contra, na primeira, o que vai acontecer nesse cenário aqui tomei 2 chineladas na minha cara, ficou marcado e eu vou para casa com essas 2 chineladas, entendeu? Mano, você consegue aceitar 2 chineladas? Eu falo, mano... E eu, pelo menos, não aprendi assim. Você tomou uma chinelada na cara, você dá chinelada na cara do outro lá e você não volta pra casa não, que você vai tomar outra chinelada aqui. Eu acho que é importante. Eu concordo com você em partes. Mas eu tô agora curioso, será que ele já tomou 2 chineladas na cara? Ele já tomou Nossa, chinelada, ele já tomou muita chinelada. Mas... Mas enfim, eu concordo com você em partes. Eu acho que é importante a gente aprender a perder, só que é importante também a gente aprender a ganhar. Acho que, não sei, por história cultural, não sei, a gente nunca aprendeu a ganhar na vida, né? Inclusive no mercado financeiro. Você pode ter uma noção, quando você está operando e a operação ela tá perdedora, você sempre arrisca mais um pouquinho ali, às vezes sai do seu gerenciamento. Isso é um mal, lógico, que você não deve fazer. Só que quando a operação ela tá sendo ganhadora, você já tá ali doido para a operação fechar, né? Você não tá acreditando que aquela operação ela vai no seu alvo. Por que que isso acontece? Por que que quando você está perdendo, você acredita que a operação ela vai voltar e você vai fechar no 0 a 0, vai fechar no lucro? E por que quando ela está ganhando, você não acredita em que ela vai bater no seu alvo? Né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a perder, mas também é muito importante a gente aprender a ganhar, né? Principalmente no mercado financeiro. Eu vejo sobre 2 aspectos, Simon. O primeiro é o emocional mesmo, né? Uma grande dificuldade em aceitar o stop, a perda. Todos nós temos essa dificuldade. E então tem a questão emocional básica aí nessa questão do stop, né? Então, eu falo que a gente precisa de fazer um DR, né? Você sabe o que é um DR? Já faz parte da tua geração? Eu acho que no diálogo da minha geração é discutir a relação. Então, Não, é isso DR, mesmo. DR né? pro Simon é cringe. Cringe. Não pode falar Ixi, DR. DR não é é. doutor? Ah, é doutor, exatamente disso que a gente tá falando. Tá, DR é não, doutor. bom demais. Então, o que acontece é o seguinte, discutir a relação, porque na verdade o stop é amigo. E aí vem o aspecto de mentalidade e de entendimento, né? Primeiro as pessoas colocam a sua esperança naquela operação. Isso que a gente chama, na verdade, de mentalidade de cassino, né? De apostador. A Exato. pessoa que está esperando com uma operação fazer todo o resultado. E não é assim no trading. O trading é um jogo de probabilidade. Então a gente estuda um sistema, aplica e observa o resultado estatístico acontecer. Uhum. Em 20 trades, em 100 trades, não em uma trade. Por quê? Um fato muito claro que as pessoas, acredito, se esquecem quando fazem a sua trade
é que ninguém é capaz de prever o resultado de uma trade em particular. Ninguém. Não existe. Né? O mercado ele é soberano, ele vai dar o seu resultado, o seu veredito. O que a gente faz com o sistema, na hora que entra numa trade, é escolher uma entrada que ela tenha o máximo de probabilidade de dar certo. Óbvio, né? Mas é só isso. Sim. Então a gente tem que jogar nosso jogo em 20 trades. Mas essa montagem ela começa errada do princípio, porque a pessoa estuda lá um operacional que parece que é mágico, é fantástico, que ele dá muito resultado. O santo graal. Só que ela está vendo o mercado parado. Ela vai ter que fazer o seu própria avaliação, né? um segundo, depois do backtest, fazer um segundo backtest, que é você operar ao vivo e saber como é que você vai conseguir reproduzir aquilo com o jogo em andamento. É o tempo de tela, né? É mais do que o tempo de tela. É realmente o teste mesmo. Pra você ter uma amostra expressiva ali, né? Ela vai ter que gerar, ela vai ter que reproduzir isso através de replay ou numa conta de simulação, né? Que eu recomendo, né? Agora, verificar como você vai se comportar executando aquele operacional. Na prática mesmo. Na prática. Aí você tem uma segunda base de informação que você vai medir em 20 operações, em 100 operações, como é que você executou aquilo que você leu com o mercado estático, né? Gráfico estático, é a primeira fase, que é o backtest. Claro, é importante, mas é só a primeira fase. Na segunda fase, então você vê como você vai se comportar. Aí você realmente tira uma base de dados para você saber. Agora, eu consigo atingir realmente, por exemplo, 50% de acerto. Uhum. Legal. Agora vamos para a terceira fase. Né? Que é entrar no mercado mesmo com dinheiro com vivo, né? Com dinheiro real. E eu recomendo que você faça isso em fases. Então, é o método Jack. Em partes. Você conhece o método Jack? Esse eu acho que não é da minha época, mas é o Jack Estripador. Vamos fazer por partes as coisas que dá certo, né? Beleza. Então, nessa terceira fase você entra, mas com pouquíssimo contrato, em 2002, só com um contrato, para você ter uma terceira corte, digamos assim, de como você vai agora operar com dinheiro real, com um contrato real, né, com dinheiro real, agora para valer. Depois disso, você aumenta a mão, né, em fases. Então, esse cuidado é muito importante para a pessoa realmente saber se ela vai conseguir o sistema dela funcionar. E veja, estamos saindo dessa mentalidade ou desse foco de uma única trade para o foco em 20 ou 100 trades, né? É uma série de trades que vai te trazer o resultado, não uma única trade. Então, se você trocar sua mentalidade de esperar um resultado com uma trade que você executa, seja ela positiva ou negativa, para você começar a observar o resultado de 20 operações, de 100 operações. Então, enquanto a pessoa não fizer essa mudança de mentalidade, de visão sobre o trading, ela vai sofrer muito, porque está sempre achando essa agora é a trade da minha vida, eu vou tirar o meu lucro. E é onde as pessoas pesam a mão, colocam mais contratos, achando que essa trade vai acontecer, essa vai dar certo. Então ela já começou a partir, saiu da profissão de trader e entrou na profissão de... O cara já está apostador ali, jogando. Como é que chama lá de... pessoal que faz previsão como é que chama lá? Os adivinhos? Não. Alquimista. Vidente, né? Vidente. Ela saiu da profissão de trader e entrou na profissão de vidente. O cara vai operar com a bola de cristal. Vai operar com bola de cristal, né? E essa agora vai e soca todos os contratos que ela pode aí na operação, esperando que ela seja vencedora. Como ela eventualmente não é vencedora, aí vem a frustração gigantesca. Exatamente. Então, se ela mudar a mentalidade, cada trade é exatamente igual a sua chance de dar certo e dar errado. Você quer observar o resultado em 20 trades. Se em 20 trades você não conseguiu o resultado, alguma coisa aí está errada. Se o estudo probabilístico não está se repetindo, aproximadamente equivalente, então aí você tem um problema sim, que você tem que rever, voltar ao backtest, as condições de mercado. Se você, por exemplo, não está sabotando, não deixando a trade correr até o alvo que era necessário para confirmar o estudo, né? Você estudou, por exemplo, um operacional que é 1 para 2, um de stop para 2 de ganho.
Né? Então, se você não está deixando ir para o 2 de ganho, vai furar o estudo. A probabilidade vai Tá fugindo do seu mesmo plano. que você tenha uma taxa de acerto. Por isso, inclusive, muita gente, né, despreza a taxa de acerto exatamente por isso. Porque se você não estiver ali ganhando mais do que está perdendo, você está com problema. Junta-se aí as eventuais flutuações da assertividade e você tem uma catástrofe. Exatamente. Né? Então, você precisa, primeiro, mudar a sua mentalidade de encarar cada trade como se fosse a sua salvação para uma série de trades. Então, você precisa manter a sua gestão de risco, o tamanho do stop proporcional em cada uma das operações que saírem com stop, o ganho dentro do previsto para cada uma das operações ganhadoras. Aí você começa realmente a conseguir resultado. E aí o que a gente chama de processo, né? É mudar a mentalidade de eventos para processos. Exatamente. Então, essa é uma virada que eu diria que a maioria dos traders precisa fazer acontecer dentro da sua cabeça. Se eles não fizerem essa mudança, vão continuamente sofrer dentro do trading. Mas isso é muito importante de às vezes, alinhar essa mentalidade para um longo prazo, quando a gente fala muito disso. É justamente assim, é sobre isso que a gente está querendo mostrar. Não é uma trade, não é uma semana de operações. O pessoal às vezes, até manda muito lá no Instagram reclamando do tempo mínimo dos desafios, que a gente pede, no mínimo você tem que ter 12 dias operados. É porque assim, se o cara é aprovado em 2 dias, eu estou avaliando o quê? Se é aprovado em 5 dias... Eu tô avaliando o quê? Não é Porque nada. pode ter sido que o cara acertou a mão 2 dias seguidos e depois ele vai entrar e estourar a conta de uma vez só. Então eu não tô avaliando nada. Eu preciso de uma amostragem um pouco maior. E isso vale tanto para o desafio, para quando você está testando também uma estratégia. Se você faz um backtest ali de uma semana, aí a gente começa a encontrar aquelas estratégias Santo Graal, mirabolante no YouTube, por aí, 99% de acerto, e o cara faz o teste de negócio de um dia, sabe? Fez, tipo, 10 operações, acertou 9, errou uma, isso aqui já é 90%, hein, pessoal? Já pode ir seguindo, compartilhando e curtindo e tudo mais. E acaba que 12 dias foi o mínimo do mínimo que a gente conseguiu, cara, assim, e 12 dias tentar é o aferir mínimo. uma consistência. Porque isso aí precisa ficar também, assim, no mínimo, a gente precisa conseguir entregar alguma coisa. Tem que ser tem um comercial envolvido também. Exato. A gente precisa avaliar esse trader e com menos do que isso, assim, vou te dizer que talvez, eu não sei se o script concorda comigo, 12 dias não é nem o ideal. Mas assim, não tem como a gente deixar o cara e largar ele num período de 3, 6 meses de desafio, porque também fica um pouco mais complicado. Seria o sonho, né? Seria o Mas sonho, seria o sonho, seria o ideal. Seria ideal. Porque, inclusive, assim, o script tá aqui para não deixar mentir ou até mesmo confirmar essa informação. Tem muita gente que, mesmo com essas regras que a galera reclama e que possa ser que seja um pouco mais justa ou não, e tem dia demais, tem que... Porque além dos 12 dias, você tem que ter 60% de dias positivos. Tem muita gente que é aprovado e morre na primeira, na segunda semana. Né? Ele consegue desempenhar ali no período do desafio que ele estava. E aí, se ele tomar aquele desafio, óbvio que o desafio é válido, tá? A gente está avaliando vários pontos do trader e não é qualquer um que vai conseguir passar. Mas assim, se você é aprovado num desafio desse e não passa, sabe, de 1 a 2 semanas depois, é porque a gente talvez pegou a parte daquela amostragem em que o cenário era mais bonito. favorável para o trader. Né? Se você jogasse isso aqui num tempo maior, de 6 meses, é isso. Você ia bater nas 2 semanas seguintes que ele fez, que ia estar zerando a conta. Isso acaba que acontece muito, né? Isso é bem recorrente aqui. Sim, sem dúvida. A coisa assim que você fala, o que é que aconteceu? Né? A pessoa acabou de ser aprovada no exame com um excelente resultado e em seguida começa, tem alguns que pouquíssimos, né? Mas não acerta uma. Só tem loss após entrar na mesa, né? Então eu imagino que é o impacto emocional. Provavelmente. Né? De cara ela sentiu a pressão, agora para valer. E também tem uma questão de performance, né? A pessoa entra muito afoito. Aí vem a ganância junto, né? A pessoa passou no exame, ela acha que pode repetir isso de maneira estendida. E não é, né? Aquela comparação, né? de a corrida de 100 metros com a corrida com a maratona. Exato. O exame é uma corrida de 100 metros, né?
Aqui é uma maratona, então você precisa acomodar sua performance, o seu ritmo para uma situação que você tem que carregar por mais tempo. Senão vai ter problemas, né? E acontece que por várias vezes os traders trazem os problemas deles de fora, por exemplo, conta a pagar no fim do mês, viagem a fazer, isso, aquilo, para dentro do mercado. Então o trader ele é aprovado com a margem lá de R$10.000 e 100 mini contratos, ele sabe a possibilidade que ele tem de fazer com aquele financeiro ali, então ele quer arregaçar no primeiro mês. E só que acaba acontecendo sempre ao contrário. Então é importante que o trader não traga essas responsabilidades para dentro do mercado. E você vê como é que o psicológico pode abalar, né? Porque o cara acaba entrando numa espiral de stop que ele vai tomar ali. Porque, assim, ele veio de no mínimo 12 dias. Ele veio de um mês de desafio, que ele performou bem. Você precisa ter um relatório bom ali para você ser aprovado. E aí ele entra para a conta real e começa a tomar esses stops e não para mais. É o que o script falou. Ó, o cara não acerta mais nenhuma. Ele foi aprovado, não acerta mais nenhuma. E volta na questão inicial, é o cara conseguir, ele aprender a perder, porque ele entra numa dessas, já começa o descontrole, aí às vezes aumenta a mão, às vezes aumenta o stop, compra mais risco, e aí, sabe, você vai ficando mais desconfortável ainda, cada vez seu trade é mais perigoso, né, porque você vai colocando mais coisa em risco, e vai entrando numa espiral de perda em que... É uma bola de neve, cara, quando você vê, você já tá rolando. Perdeu a mão. Assim... como eu falei, a mentalidade de um lado e as questões emocionais do outro realmente tornam as perdas muito pesadas. Eu acredito que o trader que consegue mudar essa postura e essa visão em relação aos resultados que ele tem, aos stops e aos gains, né? Como você falou, a gente tem que aprender a ganhar e perder. Aqui no day trading é exatamente isso, especialmente no day trading. É muito importante você não estar triste demais quando perde e não ficar entusiasmado demais quando ganha. As duas coisas trazem problemas. Exato. É natural que você se sinta chateado quando toma um stop. É natural que você se sinta animado quando teve um gain. Mas aquilo não pode tirar a perspectiva que você tem sobre o que você está fazendo, que é o processo. Então isso é só uma trade. Foi só uma trade. Foi vencedora? Beleza. Veja quantas trades você já ganhou. E aquela trade que foi ganhadora, você tem que ter a perspectiva para saber, você ganhou porque você fez ela correta ou você teve sorte? Porque muitos têm a maldição, né? Você acertou e achou que então pode fazer aquilo de novo. O cara começa ganhando. E aí começa ganhando, né? Sorte de iniciante, etc. Né? E na verdade você fez uma operação que o resultado foi pura sorte, não porque você seguiu um processo. Exatamente. Então foi um gain maldito, porque na verdade você só armou uma bomba relógio que em seguida vai explodir na tua cara quando mais umas 2, 3 operações você fizer, ela vai mostrar que o erro já estava lá, o defeito já estava embutido no trader. Isso é uma coisa que acontece, eu consigo ver no exame onde que o trader vai se estourar na mesa. Os stops que ele não controla. Os stops que ele não controla, aquelas faixas vermelhas, né? Eu gosto muito do relatório de operações, aquele monte de barras verdes, né? Aí você olha para as barras vermelhas, é o maior indicador para mim onde se esconde o defeito do trader. Tem aquela barra vermelha gigantesca, com um stop muito maior do que os demais. Eu falei, eu já sei onde ele vai se estourar. A questão agora é só contar quantos dias vai demorar até ele cometer esse erro de novo. E aí torna-se um erro irrecuperável, porque o trader tem esse defeito já escondido. Os defeitos que ele tem já estão ali escondidinhos. Surgiu o momento certo que o mercado pega o trader de jeito e ele vai à falência. Aí toma um stop, foge da gestão, quer recuperar, quer se vingar, etc. E aí vem toda a catástrofe maior vai acontecer. E se recuperar depois dessa bola de neve é muito difícil, é muito complicado. Efetivamente, a recuperação vai ser complicado. Mas o que tem que fazer? Voltar, né? Reavaliar se você fugiu da gestão. Por que fugiu da gestão? Porque perdeu foco, perdeu perspectiva. Saiu de ver o trading como uma série de trades e passou a ver
o trading como uma trade que vai definir o resultado. Enquanto não fixar, enquanto não firmar, enquanto não consolidar esse sentimento no trader, ele vai apanhar muito, vai ficar sofrendo a cada stop que toma, vai sofrer e continuar sofrendo. Toda vez que aconteceu, ele não vai conseguir dominar o jogo. Ele tem que olhar isso. O trading, uma série de trades, é um estudo probabilístico, vem da realização de uma série de trades, não de uma única. Uma única trade pode te levar a você achar que essa agora vai te recuperar o resultado, que essa vai te fazer o teu lucro, porque não é assim. Então você tem que ter a mesma gestão para cada uma das operações. Não pode ser diferente, seja ganho ou seja perda. Tem que ser exatamente o mesmo para que no conjunto gere o resultado que você está esperando. Saiu disso, se perdeu. No fim, a gente poderia dizer que esse problema em aceitar o loss seria basicamente psicológico do trader. Sem dúvida, é psicológico, é emocional, é esperança, falta também a mentalidade correta. Sim. Então tem uma mistura de emocional com mentalidade, emocional ruim com mentalidade incorreta sobre o que é o trading, né? Junta as duas coisas e você tem uma receita para... Mas assim, acaba que eu acho que o emocional ele é um ponto muito forte. E aí por isso que a gente tem que voltar para a parte técnica. A gente tem que gerenciar isso muito bem. E é aquilo que a gente estava falando no início, que o pessoal não olha muito para as perdas. Então tudo isso aqui tem que ser feito, aquele backtest que o Script falou, tudo isso tem que ter anotado. Você tem que saber o quanto você está arriscando por operação, porque quando entra num cenário desse aí que começa a descambar a conta toda e o cara não sabe mais nem quanto é que está perdendo, entra num cenário de all-in, o cara vira apostador, ele quer voltar com uma mãozada só e às vezes volta, né? Que entra a sorte do principiante ali, que o cara consegue voltar e aí vira lambança, porque ele começa a acreditar que aquilo ali é o normal, é o padrão. E assim, inevitavelmente, se você não aprender a perder, o que a gente consegue observar no longo prazo é que mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a conta. Né? Ou seja, resumindo, você tem que ter um conjunto, né, tem de que ter um plano para que você não caia no limbo, no caso do psicológico. Você tem que ter um gerenciamento afiado para que você não caia no seu psicológico. Se você tem um plano, se você tem isso limitado, se isso está escrito o quanto você pode perder e você conhece esses valores, pode ser que fique um pouco mais confortável para você tomar esse stop. Porque aí você tem ciência que, tantos por cento da minha estratégia de acerto, então, às vezes, o próprio stop que eu tomei aqui está dentro, e aí tem que avaliar se está dentro ou não. Sim. Mas eu acho que um bom planejamento, com um bom gerenciamento, te dá um mínimo de conforto para saber que, eu não vou detonar minha conta quando eu tomar um stop. E o stop é normal, uma hora ou outra você vai tomar. Não tem o santo grau que você vai ter uma estratégia que você vai ficar buscando ela para acertar 100%, porque senão você pega toda a sua grana e dá uma só. Né? Se você tem 100%, já você fala, essa aqui, aí o cara aumenta a mão. Mano, se você tem certeza que é essa aí, põe toda a grana. Então. Pega tudo, vende tudo e põe tudo no mercado. E não é assim, não tem uma estratégia 100%. Então você tem que gerenciar isso muito bem. Exato. É isso aí. Temos um vídeo? Temos um vídeo. Temos um vídeo, então. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, acho que a gente conseguiu responder aqui e levantar bastante coisa. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo seu que às vezes tem uma dúvida parecida. Isso aqui acontece com muita gente, né? Exato, com certeza. E não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Aqui no Propcast a gente vai estar fazendo vários episódios, vai estar recebendo muitos convidados. Fica de olho lá no Instagram, que a gente vai estar sempre colocando a caixinha de perguntas lá, né? Com o tema relacionado ao convidado que a gente vai trazer aqui para vocês mandarem as perguntas lá e aparecer aqui no vídeo. Exatamente. Então fica de olho no Instagram, não se esqueça de seguir então a nossa página no Instagram e no Facebook. E até a próxima. Até mais. Até mais.